Boa tarde. Pessoal, vamos começar essa aula, essa videoaula remota, lá na lista 2 de exercícios que eu passei para vocês. Aquela coisa que eu falei, né? É importante e seria mais interessante se vocês já tivessem feito essa lista, porque ela é fundamental, porque a gente vai ver hoje. Tá? Então, toda vez que eu passo uma lista aí com antecedência, são pequenininhas, é para você fazer, porque vai te preparar para o material que vem na sequência, tá? Então, perde um pouco de efetividade se você não trabalhou antes, certo? Mas ok, vamos lá. Então, olha lá. O primeiro problema dessa lista, ele pedia para você, no primeiro item I, né? Para você efetivar esse produto. Vamos pensar bem nesse produto. Tá? Repara aqui esse produto como é. Nós temos uma matriz aqui à esquerda. Isso é um tipo de matriz que a gente vai chamar de matriz de permutação. Vocês devem estar observando uma coisa. Essa matriz é uma matriz 3 por 3, tá? Ela é oriunda da matriz identidade. Tá? A gente pegou a matriz identidade e trocou a segunda e a terceira linha de posição. Tá vendo? A gente pegou a terceira linha da matriz identidade, colocamos como a segunda linha e colocamos a segunda no lugar da terceira. A gente fez uma permutação de linhas, certo? Essa matriz, é importante perceber, ela vai estar à esquerda nesse produto, nessa multiplicação. Aqui eu peguei uma matriz 3 por 3, né? Com números genéricos, ela poderia ser 3 por qualquer coisa, tá? Poderia ser 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3, 3 por 4. É importante que ela tenha três linhas para poder multiplicar essa matriz quadrada aqui. Essa matriz a gente vai chamar ela matriz de permutação. Daqui a pouco esse termo vai ficar evidente, tá? Se você tivesse feito esse problema, você veria, vamos fazer aqui na mesma corzinha, se você tivesse feito esse problema, você, tá, teria observado que fazer esse produto aqui equivale simplesmente, tá, a trocar a segunda e a terceira linha dessa matriz genérica. Ah, não, peraí que eu fiz besteira aqui, gente. Rapidinho. É GHI, tá? E a última vai ficar sendo a DEF, tá? Então, é o que eu perguntei aqui, né, na pergunta, tá, pessoal? O que que você observa? Você observa que ao multiplicar essa matriz aqui, que eu peguei a matriz identidade e troquei a segunda e a terceira linha, e multiplico à esquerda, esse detalhe é importante, por essa matriz genérica, o efeito final é simplesmente fazer essa troca original de linhas que a gente fez na identidade nessa matriz genérica à direita, tá? Então, você acha pertinente chamar essa matriz de P32? O que que ela quer dizer? Uma matriz de permutação que troca a linha 3 de posição com a linha 2. Sim, é pertinente. Inclusive, é tão pertinente que quando você multiplica ela à esquerda de uma matriz genérica, ela faz exatamente essa troca na matriz genérica à direita, tá? Qual seria a P41 no caso 4 por 4? Esse é um exemplo, né? Esse exemplinho que a gente deu aqui é um caso 3 por 3 atuando numa 3 por alguma coisa. Aqui 3 também, né? Mas como seria a P41? Tá? Bom, eu peço que você escreva aí, mas você vai pegar a matriz identidade, né? Vai trocar a linha 4 com a linha 1, a linha 2 e a linha 3 permanecem idênticas à identidade, tá? E o que ocorreria com as linhas da A, né, de uma A genérica, 4 por alguma coisa, quando eu multiplicasse a esquerda pela 4, P41? Bom, a matriz A vai aparecer aqui, né, com as linhas 1 e 4 trocadas, certo? É importante, tá? Esse tipo de matriz, a gente vai ver, é um tipo de matriz chamada elementar. Uma observação interessante é o seguinte, ó, se eu fizer
P32, P32, ou P41, P41, qualquer matriz de permutação dessas, tá? Quando multiplicada por ela novamente, dá identidade, né? Porque uma desfaz o que a outra fez. Se essa daqui trocou a linha 3 com a linha 2 e você troca de novo a linha 3 com a linha 2, você volta para a matriz original. Você pode dizer que, tá? Generalizando isso aí, que quando você faz o quadrado de uma matriz de permutação, você obtém a identidade. Então anota bem isso. Isso quer dizer uma coisa importante que a gente vai ver no prosseguimento da aula, que essa matriz é invertível e que a inversa é ela mesma, né? Olha lá, P vezes P daí. Então, P é a própria inversa de P. Lembrando que a inversa é única numa matriz quadrada, tá? Pela unicidade da inversa, garante, então, que P a menos um é a própria P. Mas a gente vai ver isso daqui a pouco de novo. Bom, se você também tivesse feito esse problema, você veria o seguinte, ó, o que que eu fiz aqui? Eu peguei uma matriz identidade, multipliquei a segunda linha por 7. E aí multiplico essa matriz à esquerda por uma matriz genérica. Tá? Pessoal, o efeito disso aqui é pegar essa matriz e a primeira e a terceira linha ficam iguais e a segunda linha vai ficar multiplicada por 7. Tá? Você vai obter aqui uma matriz ABC, 7D, 7E, 7F, GHI. Tá? Então, você pega a matriz de identidade e multiplica uma linha dela por um número real, não nulo, tá? Não pode multiplicar por zero. Quando você multiplicar a esquerda por uma genérica, o efeito vai ser multiplicar a linha correspondente pelo número 7, tá? E uma pergunta que fica, você arriscaria generalizar o procedimento, ou seja, colocar isso para uma matriz maior? Bom, acho que é bem fácil, né? Fica para vocês trabalharem aí. Por último, pessoal, esse produto aqui, repara, como é que a gente fez esse produto? Olha só, como é que a gente fez essa matriz aqui? Ela também é chamada de matriz elementar. A gente pegou a matriz identidade, tá? E depois a gente pegou a terceira linha e subtraímos de duas vezes a primeira. Então deu isso, tá? A gente pegou a terceira linha da matriz identidade e subtraímos de duas vezes a primeira linha da matriz identidade. Deu isso aqui, tá? A primeira linha fica igual, a segunda linha fica igual, a terceira vira a terceira menos duas vezes a primeira, tá? Terceira vira a terceira menos duas vezes a primeira, tá? Maravilha. Quando eu aplicar aqui, tá? Isso vai gerar uma matriz, eu vou colocar as duas primeiras linhas ficam iguais, tá? Então, as duas primeiras linhas ficam iguais, tá? Não altera, como se fosse uma identidadezinha aqui para a primeira e segunda linha, mas a última linha, pessoal, vou até colocar em outra cor, vai ficar exatamente o que a gente fez na identidade, vai ficar G menos 2A, ou seja, a linha 3 menos duas vezes a primeira. O segundo elemento fica H menos 2B, e o terceiro elemento fica I menos 2C. Ou seja, exatamente o que você fez, né, na identidade se reproduz na matriz genérica à direita quando você multiplica a matriz elementar à esquerda. Tá? Então você observa isso. Tá? Aí eu faço uma pergunta: é apropriado chamar essa matriz de E31? De fato, esqueci aqui uma coisinha, a gente vai estar chamando ela de E312, tá? E312, tá? Essa então vai ser a E312. Isso, essa é a E312. Maravilha. O que que ela faz? Repara, ó, ela pega a matriz identidade, tá? E deixa a identidade quietinha lá. Aí na posição 3,1, você coloca lá menos 2, tá? Ok? Ou seja, na posição 3,1, você taca lá um menos 2. Maravilha. Aí vamos a uma terceira pergunta. Você concorda que a inversa de A31 é essa outra aqui, A31 a menos um? É só trocar aqui o menos 2 por 2? Sim, né? Porque se você subtraiu
a primeira linha, duas vezes a primeira linha, se você somar duas vezes a primeira linha, volta tudo ao normal, né? Sim, então a inversa, tá? A gente vai concluir na outra aula lá, a gente vai concluir isso aqui, tá? Que a E312 inversa nada mais é do que a E31 a menos 2, tá? Maravilha. Bom, agora eu peço para que você, né, considere essa matriz aqui, tá, pessoal? Essa matriz quadrada aqui. E agora observe essas três aí, tá? Essa aqui eu não vou fazer, vou deixar para vocês fazerem, tá? Então vamos considerar essa aqui, ó, E21, E31, E32, tá? Então a gente sabe que, vamos ver, essa E21, qual a instrução dela? A instrução dela é pegar a segunda linha da matriz, que está à direita, né? E subtrair de duas vezes a primeira linha. Essa daqui é de pegar a matriz que está à direita, pegar a linha 3 e subtrair da linha um. E essa daqui é pegar a linha 3 e subtrair da linha 2, tá? Eu peço que você sistematize isso aí direitinho, tá? Aí eu peço que você faça esse cálculo aqui, ó, tá? Faz esse cálculo aqui na 2, ó. Você faz essa sequência aqui nessa ordem, lembrando que produto de matrizes, a ordem importa, né? Então, a primeira que você vai fazer é a E21. Lembra aquela coisa que eu falei para a gente escrever como, em vez de escrever para a direita, a gente vai escrever aqui para a esquerda? Ó. A primeira é a E21 em A, depois a E31, depois a E32. Quando você fizer esse produto aqui, tá? Você vai encontrar uma matriz que eu vou chamar de U, tá? Certo? Agora eu quero que você observe atentamente essa matriz que eu concluí aqui, ó, a L. Como é que eu concluí, como é que eu fiz ela? Ó, eu peguei a matriz de identidade, coloquei aqui a matriz de identidade e aqui no lugar 2 1 eu coloquei menos 2. No lugar 3 1 eu coloquei menos 1. E no lugar 3 2 eu coloquei menos 1, né? Coloquei 1. Então é um negativo do que está aqui. Então eu obtive essa matrizinha aqui, ó, tá? Vê que na elementar era menos 2, aqui era menos 1, aqui era menos 1. Então aqui ela fica positiva, tá? Essa matriz é que eu vou chamar de L, tá? Ela é uma triangular inferior. Pessoal, a gente acabou de ver um exemplo da decomposição LU, tá? Eu peço que você faça o produto da L com a U e mostre que vai dar A, tá? Eu vou fazer esse exercício aqui para vocês, ó. Na aula anterior, vimos que uma matriz quadrada N por N é invertível, tá? Que se ela é invertível, né? Ou seja, se existe a inversa, então a inversa vezes ela igual a ela vezes a inversa é a identidade. Lembrando que nem toda matriz é invertível, tá? A gente vai ver posteriormente quais é que são invertíveis. Precisamente as invertíveis são são as que possuem a decomposição LU, tá? Precisamente, do ponto de vista matricial é isso. Vamos lá. Agora vamos fazer um exercício aqui interessantinho, algébrico. Suponha que AB, X e C são matrizes quadradas da mesma ordem, tá? N por N. E que A e B, tá? A, B e C são conhecidas, tá? A desconhecida é a X. A, B e C são conhecidas. E A e B, além de conhecidas, são invertíveis, ou seja, a gente conhece a B e conhecemos a inversa delas, tá? Ou seja, A menos 1 e B a menos 1. A C não diz nada. Não diz se é invertível ou não. Então a gente não pode usar a inversa dela porque a gente não sabe se é ou não. A gente só está autorizado a usar a inversa da A e da B, certo? Aí ele pede para a gente calcular essa matriz genérica X em função das outras matrizes, tá? Então como é que ficaria esse caso A aqui? Pessoal, é aquela coisa da álgebra, tá? A gente não pode fazer. Eu vou fazer o caso B, tá? Eu deixo para vocês fazerem os outros casos. Aliás, eu vou fazer o caso A, que é mais fácil. Eu deixo para vocês fazerem os outros. Então vamos lá, pessoal. Olha só.
eu quero isolar, eu quero fazer o seguinte, eu quero isolar o x de um lado e aqui vai dar quem é o x, tá certo? Bom, para eu fazer isso, eu tenho que descomissionar esse A daqui, né? Ora, mas como é que eu faço para tirar o A daí? Bom, para cancelar uma matriz, eu preciso multiplicar pela inversa dela, né? Então, o que eu vou fazer, pessoal, é isso aqui, ó. Eu vou fazer A menos um. Eu estou autorizado a fazer isso porque a gente sabe que o A é invertível, tá? E o que a gente tem é isso aqui, né? E, claro, se eu multipliquei de um lado, tem que multiplicar do outro também, né? Porque senão a igualdade é perdida, né? BC. Agora, pessoal, tem que lembrar que o produto de matrizes é associativo, certo? Então, eu posso reescrever isso assim, ó. A menos um vezes A vezes X igual a... Como é associativo, tá? Eu posso até tirar esse parêntese aqui que, tá? Associatividade justamente quer dizer isso, não preciso usar o parêntese, certo? Então, beleza. Agora, olha só, pessoal. Se A menos um vezes A é a identidade, então essa equação se transforma em identidade vezes x, né, igual a menos um BC. Mas identidade vezes x é x, certo? Então isso aqui é A menos um BC. Tá aí. Encontramos a resposta, tá, pessoal? Então tem que lembrar aquilo que eu falei. A ordem do produto importa. Eu não posso, para cancelar esse A, eu não posso multiplicar aqui à direita, porque vai bater no X. A gente não sabe se X e o A comutam, né? Em princípio, não, tá? Então tem que seguir essa ordem. Como é que você vai fazer esses outros, né? Então aqui para tirar o A, você vai multiplicar a esquerda por A. Para tirar o B, você vai multiplicar a direita pelo B a menos um, né? Aqui a esquerda pelo A menos um, tá? Então agora eu acho que vocês já sabem fazer isso aí direitinho, tá bom? Vamos mudar aqui o slide, tá? Deixa eu ver como é que eu mudo aqui. Ah, não, tá certo, é lá mesmo. Eita, vou mudar aqui mesmo. É aula 3, né? Que a gente fez hoje. É aula 2 ou aula 3? Eita, será que é essa? Vamos ver aqui, peraí. Hum, Ah, sim, esse aqui, tá certo. Depois eu vou botar o título correto aqui. Aula 3. Esqueci de botar o título aqui. Maravilha. Vamos começar, pessoal. Vamos começar a nossa terceira aula, lembrando algumas coisas importantes aqui, tá? Seguinte, na nossa abordagem matricial da álgebra linear, aparelhamos as matrizes, né, com operações. A gente viu na primeira aula que a gente
aparelhou as matrizes com operação de soma. A gente também permitiu que as matrizes fossem multiplicadas por escalares, né, por números. E a gente também criou o produto das matrizes, daquele jeito lá que vocês sabem, tá? Bom, é importante nesse nosso desenvolvimento, tá? Puramente matricial, em vez da gente apresentar álgebra linear e usar as matrizes como ferramenta, que é um pouco diferente a ideia. A ideia aqui é usar as matrizes de saída, né? Elas são um fim em si próprias. Então, a álgebra linear vai evoluir como uma ferramenta, como uma interpretação dessa dinâmica das matrizes. Então, é muito importante a gente saber operar com as matrizes direitinho, tá, pessoal? Olha só, aqui então é uma das primeiras. Essa multiplicação de matrizes funciona como se fosse uma moeda de três faces, um triângulo, tá? Então, a primeira, são todas equivalentes, é a mesma coisa, mas são maneiras diferentes de ver a coisa. Então, olha só, se você tiver a matriz A e B, você pode imaginar que você quer fazer o produto A vezes B, tá? É isso que a gente quer fazer. Onde A fica à esquerda e B à direita, tá? A gente sabe que, para isso, o número de colunas da A, da que está à esquerda, né, tem que ser igual ao número de linhas da que está à direita. Isso é a definição. Então, vamos olhar aqui, pessoal. Naquela definição básica, tá, que a gente deu, você pode imaginar, né, que a matriz que fica à esquerda, no caso aqui a A, é uma coleção de linhas, tá? Ela tem M linhas. E a matriz que fica à direita é uma coleção de colunas, então ela teria P colunas, certo? Então o produto, ele, né? É aquele somatório, mas eu prefiro até colocar ele assim que é mais fácil. É como se fosse um produto interno, né? O produto AB seria uma matriz M por P, né? Ela teria M linhas e P colunas. Olha que o número de linhas ela herda da que está à esquerda e o número de colunas ela herda de quem está à direita. Então repara, ó, a matriz AB, né? O primeiro elemento dela vai ser o produto interno da linha um com a coluna um, né? O elemento que fica aqui abaixo, linha 2 coluna um, linha 3 coluna um, até linha M, coluna um. Ou seja, essa primeira coluna aqui depende da coluna um de B, né? E a mesma coisa, aqui L1, C2, L2, C2, L3, C2, L4, C2, aqui todo mundo de C2, aqui todo mundo de C3, aqui, tá? Isso foi, né? A gente falou lá em somatória, aquela coisa toda que vocês viram, né? Vocês sabem fazer essa continha, tá? Uma maneira de decorar ela melhor, tá? E essa é uma maneira muito frutífera de fazer, principalmente para a gente fazer no caderno, tá? Para nós humanos fazer no caderno. Ela é muito interessante. Ela faz um apelo à nossa estética, à nossa cognição visual. Agora, esse mesmo produto, ele pode ser expresso de uma outra maneira muito mais bacana para computadores, porque em computadores você vai ter os endereços de memória na forma de tabelinhas, né? Então, esse aqui é mais interessante, ó. Você pode imaginar, tá, que a matriz AB, né, ela tem P colunas, né? Aqui é a coluna um, coluna 2, coluna 3, coluna 4, que eu não coloquei, até a coluna P. Você pode imaginar, tá certo, que a coluna um de AB é A vezes a coluna um da B. Que a coluna 2 de AB é a A vezes a coluna 2 da B. E assim por diante, né? Pessoal, anotem bem isso aqui, né? Eu coloquei aqui esse tracejado, ele não existe na matriz verdadeira, tá? É só para dizer que, ó, eu estou isolando a primeira coluna, da segunda, da terceira, da quarta, até da pésima coluna, tá? Essa maneira aqui vai ser bem frutífera para a gente entender uma coisa interessante no final da aula, tá? Isso aqui a gente chama de... Ah, tem um nome, isso aqui é... A gente faz os produtos via... Eu esqueci agora o termo técnico para isso. Quando eu me lembrar, eu falo. Mas, enfim, isso aqui não importa. Faz por blocos, né? Faz o produto por blocos, blocado. Pessoal, vamos dar uma prosseguimento aqui numa coisa interessante para gente, bastante interessante também.
em todas as nossas aplicações futuras, é o que a gente chama de transposta de uma matriz. Bom, o que vem a ser a transposta de uma matriz? Então, vamos colocar assim tudo meio através de exemplos, tá, pessoal? Essas definições formais a gente vamos evitar porque a gente é um curso mais aplicado, certo? Vamos lá. Vamos considerar essa matriz 3 por 4 aqui, ó, tá? Matriz A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? É proposital para que seja sequencial assim. O que que é a transposta? Pessoal, a transposta é trocar o status de linha por coluna. O que que coluna vai virar linha na mesma ordenação e o que linha vai virar coluna na mesma ordenação. Então, olha só. A primeira linha da A vai virar a primeira coluna da transposta. A segunda linha da A vai virar a segunda coluna da transposta. E a terceira linha da A vai virar a terceira linha da transposta, tá? Então, o elemento IJ da transposta é o mesmo elemento JI, né? Por exemplo, aqui, né? O 10. Ele é o 10. Ele é o elemento 2,3 da transposta. Então, é o elemento 3,2 da A. Ora, o elemento 3,2 da A é o 10, tá? Mesma coisa. Vamos lá, vamos ver as propriedades da transposta, tá, pessoal? Bom, a transposta da transposta é a própria A, tá? Claro. Troca linha por coluna, troca mais uma vez linha por coluna, você volta para a matriz original. Vamos lá. A transposta de uma soma de matriz é a soma das transpostas. Também fácil, não vamos nem perder tempo com essas demonstrações, tá? A transposta de um produto é o produto das transpostas, tá? Esse teorema aqui, eu prometi para uma aluna aí, tem uma demonstração gráfica. É uma daquelas folhas meio transparente que você vira, roda, né? Você vira ela do outro lado, roda para a esquerda, 90 graus, e você vai ver que realmente, tá? A coisa funciona. É um dos poucos teoremas, né, conhecidos que tem uma demonstração gráfica. É muito bonitinho. Mas pode fazer a demonstração também que é fácil, tá, pessoal? Usando as definições de produto e de transposta também, então não é difícil. Bom, só para generalizar, né? Aqui eu botei duas, mas podem ser três, podem ser quatro, podem ser cinco. Por exemplo, se for o produto de três matrizes, a transposta desse produto vai ser o produto das transpostas na ordem reversa, tá? É a mesma coisa generalizando. Outra coisa, às vezes a matriz é invertível. Se ela for invertível, a transposição e a inversão s- comutam, tá? Ou seja, a inversa da transposta é a transposta da inversa. É a mesma coisa, tá? Até fica como exercício você provar, facinho, tá, pessoal? Bom, uma outra coisa importante é dizer o seguinte: a transposta de uma matriz triangular superior é uma triangular inferior e vice-versa, tá? Isso também é simples demais. Pessoal, existe uma matriz muito importante, um tipo de matriz muito importante. São as matrizes reais e simétricas. Essas matrizes estão associadas a operadores e aplicações muito interessantes da álgebra linear e da álgebra matricial, tá? Então, quando a transposta é a própria A, a gente diz que a matriz é simétrica. As matrizes simétricas, elas têm essa aparência aqui, ó. É como se a diagonal principal fosse um espelho, né? Aqui a diagonal principal, 2, 5, 4. Ela é um espelho, ó. 1, 1, o elemento 2, 1, ele é igual ao elemento 1, 2, o elemento 1, 3, ele é igual ao elemento 3, 1, o elemento 2, 3, ele é igual ao elemento 3, 2, tá? Então é como se a diagonal principal fosse um espelho. Aqui, 1 reflete no 1, 3 reflete no 3, 7 reflete no 7, tá? Muito importante também, pessoal, para as aplicações lá da decomposição SVD, por exemplo, é isso aqui, ó. Ó, aqui a matriz A, ela não precisa ser simétrica, tá? Pode ser qualquer matriz, desde que esse produto exista. Essas matrizes A não precisam ser simétricas, mas quando você faz A transposto A, esse resultado é simétrico. E A transposto também, quando dá para fazer, esse resultado também é uma matriz simétrica. Vamos provar? Então, olha só. A matriz simétrica, a transposta dela é igual a ela mesma. Então, vou fazer a transposta dessa, né? Pela definição de transposta, isso aqui é a transposta da A, transposta da transposta. Ora, uma transposta da transposta é a própria A, ou seja, isso aqui é a transposto A. Ou seja, o que está dentro transposto é igual ao que está dentro. Simétrica, portanto. Tá? Então, isso é uma maneira muito interessante e muito importante de fabricar matrizes simétricas. Tá? Fica de olho nisso. Essas são duas maneiras
importantes. Lembrando que nesse caso aqui, a A não precisa ser uma matriz quadrada, tá? É claro que o produto vai ser. Esses produtos vão ser quadrados. Mas o resultado final, além de ser quadrado, é simétrico. Bom, uma matriz interessante também são as antissimétricas, tá? Elas têm muitas aplicações também. No caso da antissimétrica, a transposta é igual a menos ela, tá? As matrizes antissimétricas têm essa aparência aqui, a diagonal principal é nula, tá? Claro, porque a única maneira do número ser igual ao seu negativo é ele ser zero. E nas posições transversais, eles são de sinais opostos, né? Se aqui é um, aqui é menos um. Se aqui é menos dois, aqui é dois. Se aqui é três, aqui é menos três. Tá? Isso é uma matriz antissimétrica. Outra observação interessante de matrizes quadradas, né? De matrizes. Toda matriz quadrada pode ser escrita de modo único, como a soma de uma simétrica e de outra antissimétrica. Tá? Deixa eu falar para vocês o seguinte, ó. A gente não provou, mas você pode provar agora. A decomposição é essa. Eu posso escrever A como sendo A mais A transposto sobre 2 mais A menos A transposto sobre 2. Se você fizer essa soma, vai dar a própria A, certo? Só que essa que está aqui à esquerda é simétrica, eu peço para que vocês mostrem. Ou seja, faz a transposta dela, mostra que é ela mesma. E essa que está à direita aqui é antissimétrica. Se você fizer a transposta dela, vai dar menos ela. Tá? Então, toda matriz quadrada pode ser escrita de maneira única, como soma de uma simétrica e uma antissimétrica. Está aqui a decomposição. Eu peço para que você faça como exercícios, tá? Como exercício, essa decomposição aqui, ó. Escreva essa matriz aqui como soma da simétrica e antissimétrica. Exiba elas direitinho lá. Vou fazer essa continha aqui, tá, pessoal? Simples. Bom, vamos prosseguir aqui. Pessoal, isso é importante para a gente, tá, gente? Isso aqui são coisas importantes para nós. Nós vamos precisar disso, tá? Em hora oportuna. Tá? A gente vai carregando uma bagagenzinha, tá? O que que a gente está fazendo? A gente está pegando as operações com matriz, vendo como é que elas podem ser realizadas, o que que elas estão informando para a gente, onde é que a gente pode chegar com isso, tá? Vamos fazer tudo bem construtivo, pessoal, tá? Nada de saltos gigantes e teoremas malucos. Vamos construindo os objetos passo a passo, tá? Sem se afobar, ok? Então vamos lá. Então, gente, olha aqui. Na lista 2 que a gente comentou agora no início da aula, né? Pela primeira vez a gente encontrou as matrizes elementares, tá? Então, aquele primeiro tipo lá eram as matrizes de permutação. Esse segundo tipo aqui é aquelas matrizes aquela que multiplicou por 7, né? Aqui é genérico multiplicar por K. Então, a PJI permuta a linha I com a linha J da matriz que está à direita. A E e K multiplica a iésima linha da matriz que está à direita por um fator K, no caso lá 7. A gente pegou a linha, aquela matriz lá era E27. E a EJIK é aquela, né? Ela pega a linha J, né, e substitui pela linha J menos K vezes a linha I. Tá, tá. É IJK, né? Capa, ela pega a linha J e substitui pela própria linha J menos K vezes a linha I. Tá? É isso que ela faz. Então, esses são os três tipos de matrizes elementares, tá? Lembra que a gente originou elas todas da matriz identidade, tá? Rigorosamente fazendo essas operações da matriz identidade. Eu peço, a gente vai, né, observar lá o caso lá do exercício, né? A, a P, essa aqui era a P21, perdão, a P32, perdão, né? Que a gente viu lá no exercício. A inversa dela são elas próprias, né? Também ficou evidente, pessoal, uma outra coisa interessante, ó, tá? Também fica evidente uma outra coisa bem interessante, tá? Aquela de multiplicação, né? Aquela de multiplicação por 7, né? No caso, era a nossa E27, essa daqui. Bom, aquela coisa que eu falei, né? A E e K, a inversa dela é a EI 1 sobre K, né? É o que faz
Em vez de multiplicar por 7, divide por 7. Em vez de multiplicar por k, divide por k. Então, também tem inversa. Toda matriz elementar tem inversa. A de permutação, a inversa é ela mesma. A multiplicativa, né? A inversa é ela mesma, só que no lugar de k coloca um sobre k. E essa última aqui, que a gente falou lá também, né? Que faz a troca da terceira linha pela terceira linha menos duas vezes a primeira, né? Ela a gente, né? A inversa dela é em vez de k menos k, tá certo? Ou seja, aqui em vez de menos 2 você vai colocar 2. Vamos lá. A generalização, então todas têm inversa, tá? A inversa de EJIK é a EJI menos K. Bom, a generalização das matrizes elementares acima para a matriz N por N é imediata, tá? Fica como exercício para vocês. Aqui a gente fez os exemplos 3 por 3, mas é óbvio, você fará, né, a generalização facilmente para qualquer matriz quadrada, né, N por N. Agora, pessoal, é muito importante notar o seguinte, né? É muito importante notar o seguinte: computacionalmente e nem algebricamente, ninguém trabalha com as matrizes elementares, tá? É muito raro. Elas estão aqui apenas para a gente entender o que está se passando, tá? Normalmente não se trabalha com as matrizes elementares. A gente faz as operações, esse produto, a gente não faz o produto, né? Repara, ó, em vez de fazer esse produto, é mais fácil fazer a mudança logo na matriz, nessa matriz aqui. Vamos ver aqui, ó. Ó, PJI multiplicado por A. Em vez de criar PJI, o que que ela faz, né? Trocar a linha I com a linha J? Então você pega direto na A e troca a linha I com a linha J, tá? Essa aqui, você pega a linha I da A e multiplica por K. Ora, em vez de fazer esse produto pela elementar, faz direto isso na matriz. Pega a iésima linha da matriz e multiplica toda ela por K. É mais rápido. E essa daqui, em vez de eu pegar a jésima linha e substituir, né? Substituir a jésima linha pela jésima menos k vezes a iésima, faz direto na matriz, né? Faz direto na matriz. Bom, se eu fizer direto na matriz, essas operações aqui são chamadas operações elementares, né? Porque elas foram oriundas lá das matrizes elementares, tá? Então, nós temos três operações elementares: troca de linhas, tá? Multiplicação de uma linha por um número escalar, um número, no caso real, né? Complexo, conforme for a matriz, não nulo, e a substituição de uma linha por ela menos o múltiplo de uma outra. Essas três operações são chamadas operações elementares, com as linhas da matriz, tá? A gente pode dizer que quando uma matriz é obtida a partir de outra por operações elementares, elas são chamadas de linha equivalentes. Vou até colocar isso logo aqui, tá? Ou seja, se você tem uma matriz A tilde, que é obtida por uma matriz A partir de operações elementares, a gente diz que ela é linha equivalente a A, certo? Maravilha. Bom, pessoal, essas operações é que vão inspirar o método de Gauss para resolver sistemas lineares AX igual a B, tá? Como a gente já viu o exemplo lá. Vamos acompanhar aqui o raciocínio. Ó, se eu multiplicar o sistema, né? O sistema é AX igual a B. Se eu multiplicar aqui por uma matriz de permutação à esquerda, nos dois campos, né? Eu vou obter um outro sistema onde a equação I está trocada de posição com a equação J. Tá? Ou seja, é o sistema x igual a b, só que agora com as equações trocadas de posição. A equação i ficou na posição da equação j e a equação j ficou na posição da equação i. Pessoal, isso não altera a solução do sistema, tá? Maravilha. Anota isso então. Só um exemplinho aqui, né? Ih, caramba, travou aqui. Só um exemplinho aqui para você ver, ó, se você tem esse sistema, né? O sistema é linear, 3x menos y igual a 8. Primeira equação. Segunda equação é x mais 2y igual a 7. Tá? Se eu trocar de posição essas equações, vai ficar x mais 2y igual a 7, 3x menos y igual a 8. A solução não altera.
A solução é um comprometimento algébrico aqui dessas coisas. É a conexão, né? Se você pensar isso em curvas, é o ponto comum entre as curvas. Isso não altera pelo fato de eu escrever uma antes da outra, certo? Mais ou menos, mal comparando, talvez, como se eu fizesse a chamada, né? Ordenando os alunos em outra ordem que não fosse a ordem de alfabética. Não muda a nossa turma, certo? Esses dois sistemas têm o mesmo conjunto de solução, não teria por que ser diferente. Então, você fazer permutações, né, desse jeito aqui, ó, à esquerda dos dois lados do sistema, não altera a solução, certo? Outra coisa, quando eu faço quando eu pego a jésima linha e substituo pela jésima linha menos k vezes a iésima linha, eu faço isso do lado esquerdo e do lado direito, né, do sistema, então eu vou obter, a partir do sistema original, esse outro sistema equivalente. Esse sistema tem o mesmo conjunto de soluções. Aqui, pessoal, vou ilustrar isso através de um exemplo que eu espero que fique claro, tá certo? O que a gente está fazendo com esse procedimento de substituir uma linha por ela mesma, menos o múltiplo da outra, é tirar a redundância, ou seja, mensagens repetidas. Vamos ver se a gente consegue focalizar isso aqui direitinho. Repara, ó, vamos pegar esse sistema aqui, ó. A primeira equação é x mais 2y igual a 5. A segunda equação é 3x mais 9y igual a 21, tá? Então, repara, se a gente fizer ó, L2 vai em L2 menos 3 vezes L1, observa que isso é equivalente a isso aqui. Repara, ó. A primeira equação, x mais 2y igual a 5. Agora, olha só. Olha como é que eu posso escrever a equação de baixo. Eu posso escrever ela assim, ó, 3 vezes x mais 2y, tá? 3 vezes x mais 2y, mais 3y. E aqui do lado, que é 21, eu posso escrever que isso é 15 mais 6. Pessoal, repara que esse pedaço aqui, ó, 3 vezes x mais 2y e 15, tá? É 3 vezes a primeira equação. Ou seja, a mensagem que está aqui, nesses termos que estão marcados aqui com essas chaves, é repetição da mensagem que já estava na primeira equação, tá? Então, a mensagem redundante, é um conteúdo redundante, repetitivo, tá? Então, ele pode ser apagado daí, ó. É isso que eu fiz, ó. L2 vai em L2 menos 3 vezes a L1, porque essa mensagem 3 vezes L1 se repete lá na 2. Então, ele pode ser eliminado. É como se eu tivesse a 3 contaminada por uma mensagem repetitiva. Então eu tiro essa repetitividade, tá? Pessoal, isso vai me deixar, nesse caso aqui, foi perfeito, tá? Isso não altera o conjunto de solução, por quê? Porque é uma mensagem repetida, ela não morreu, ela continua lá na primeira equação. Só que ela não precisa aparecer de novo na segunda, tá? Ela é redundante, então eu posso tirá-la da segunda. Pessoal, olha que nesse caso foi milagroso, tá? Nem sempre é assim, mas nesse caso aqui foi milagroso, porque repara, ó. Então o sistema, quando eu tirei a mensagem redundante, o sistema ficou x mais 2y igual a 5, 3y igual a 6, tá? Esse sistema aqui é um sistema daquele tipo triangular, como a gente viu lá, né? Matriz base disso aqui é uma U, é uma triangular superior. E isso daqui faz com que a gente tenha um método de resolução muito rápido, que é o que a gente chama de substituição regressiva. Olha como é que funciona aqui nesse caso simplesinho da substituição regressiva. Ó, da segunda equação, eu tiro facilmente que y é igual a 2. Por que regressiva? Porque eu comecei da última variável, né? A última incógnita. Agora, de posse da última incógnita, eu posso substituir ela na primeira equação e tirar quem é x. Se eu botar aqui 2, né, fica claro que x é igual a 1. Então, a gente resolveu esse sistema por substituição regressiva, tá? Acho que você já está começando a vislumbrar qual é o método de Gauss, né? Tá, eu nem vou falar aqui, pessoal, daquela de que multiplica a linha, porque ela também não altera a solução. Mas como ela não é muito usada nos algoritmos, embora possa ser, não tem problema nenhum, mas como ela não é muito usada, eu nem vou falar dela aqui, tá? As mais usadas é permutação, tá? E essa substituição de uma linha por um múltiplo, por ela menos um múltiplo de uma outra. E a permutação. Essas são as duas operações que os códigos mais implementam. Embora pudesse implementar aquela outra também, tá?
Bom, agora vamos observar um caso maior, tá? Um sistema grande, assim, ó, com mais uma, com um grande, com três, né? Aquela com dois, com três. Observe que esse sistema é do tipo x igual a c, tá? Com um AU igual a triangular superior, tá? Então, esse sistema, pessoal, é aquela coisa. Vamos de novo. Ele é mamão com açúcar, como dizem aí, né? Para você resolver por substituição regressiva, ó. Então, da terceira equação, tá? Eu tiro facilmente que z é igual a 1, tá? Maravilha. Então, já determinei z. Como z é igual a 1, e repara que z é 1 somente, tá? Não tem margem de escolha, é somente 1, tá? A solução desse tipo aqui é única, tá? A gente vai ver. Então, repara, não existe margem na escolha de z, ele tem que ser 1. Não pode ser 2, 3, 0, não. 1, senão não, o lado esquerdo não é igual ao direito. Vamos lá. Então, pegando z igual a 1 e substituindo regressivamente na segunda equação, eu vou tirar aqui y igual a 2. Tá? Agora eu tenho z igual a 1 e y igual a 2. Vamos substituir isso lá na primeira equação. Substituindo isso lá na primeira equação, tá? Eu vou tirar imediatamente que x é igual a 3 meios, tá? Porque isso aqui é 10, isso aqui é 7, 10 menos 7 é 3, dividido por 2, 3 meios, tá? Então a gente obteve uma solução única, né? Um ponto único, né? Não é que tem três soluções, não, é uma única solução. X igual a 3, y igual a 2, z igual a 1. É um único ponto. O conjunto de solução aqui é um único ponto, né? Do R3, x, y, z, tá? Como a gente sabe, os sistemas lineares podem ter uma única solução, podem ter uma infinidade de soluções, ou podem ter somente, ou podem não ter solução alguma. As equações podem ser incompatíveis. O método de Gauss vai nos mostrar isso mais adiante, tá? No primeiro momento, a gente vai focar apenas aqui na decomposição LU. Bom, agora, pessoal, tá? Então, isso vai sugerir um método, né? Repara, agora vamos observar esse outro sistema. Esse outro sistema aqui, ele não é fácil igual aquele, né? Que a gente mostrou aqui em cima, né? Vamos voltar para ele aqui. Repara, esse aqui era facinho, porque eu tirava de letra Z, com a Z eu tirava de letra a Y, com a Z e com a Y ficava facinho calcular x e a gente encontrava a solução. Para esse outro sistema aqui, né, chamado esparso, esparso é quando tem um monte de coisa aí, né? Para um sistema esparso geral, não é tão fácil isso, né? Agora, vamos ver essa observação aqui, tá? Se formos capazes de transformar, e aqui tem DD, né? Pois eu apago lá. Se formos capazes de transformar esse sistema x igual a b num sistema do tipo x igual a c sem alterar o conjunto de solução, teremos conseguido um método sistemático para encontrar soluções. Bom, usaremos naturalmente, esse método existe, um método de Gauss, as operações elementares. Tá? Então, vamos ver aqui como é que funciona nesse caso aqui, pessoal. A ideia, né? Assim, né? Bem, bem passo a passo mesmo, tá, pessoal? A ideia para a gente resolver esse sistema aqui é tipo assim, ó. Bom, esse 2x aqui tá muito bacana, tá? Agora, esse cara aqui não tá legal, esse cara aqui não tá legal, tá? A ideal é que ele fosse zero, né? Olhando lá para aquele sistema de cima, né? O ideal é que esses caras fossem nulos, né? Como nesse caso aqui, né? Porque aqui, pessoal, vamos entender, né? Aqui é como se fosse 0x, né? Aqui é como se fosse 0x, aqui é como se fosse 0y, né? Claro, né? Então, o ideal é que essa coisa fosse zero, aqui fosse zero também. Bom, eu consigo fazer com que esses zeros apareçam lá sem alterar a solução? Consigo. Se eu usar as operações elementares, eu consigo. Então, pessoal, olha só. É muito simples, tá, pessoal? O que que a gente vai fazer? Já vou fazer aqui com linha, mas aqui a gente está fazendo com equações, né? Mas como a gente vai voltar depois para a matriz, eu vou fazer logo com as linhas, para a gente já ver como é que fica. Eu preciso tirar o 6x e o 4x, tá? Então, olha só. Olha a técnica de fazer isso. É muito simples, ó. L2 se transforma na L2, tá? Menos 6 vezes dividido por 2 L1. Claro, porque quando eu dividir o 6 por 2, vai dar 3, que é exatamente o fator multiplicativo que eu tenho que multiplicar a 2
para matar o 6, para que ficar um 6 também e ficar 6 menos 6, tá? Então é sempre assim, ó. O cara que você quer eliminar, no caso o 6, e o 2, ou seja, esse elementinho aqui que a gente chama de posição pivotal, tá? Vou adiantar aqui a coisa, esse cara aqui a gente chama de posição pivotal. Já vou adiantar uma coisa, não pode ter pivô nulo, tá? O método de escalonamento aqui, o método LU vai falhar se tiver uma posição pivotal nula. No primeiro momento, a gente não vai se preocupar com esse problema, tá? Vamos supor que tudo ocorre, que todo esse processo vai ocorrer às mil maravilhas e nunca vai aparecer uma posição pivotal nula, tá? Na próxima aula, a gente vai ver o que que a gente vai fazer se aparecer uma posição pivotal nula, tá? Existe um caso onde isso é bypassado, você consegue tratar ele direitinho e refaz a decomposição LU. Existe um caso catastrófico onde a decomposição LU não vai existir. Então vamos lá. Então a ideia, pessoal, né? E para tirar o 4 eu vou fazer, ó, L3 vai em L3, ele está na linha 3, né? L3 vai em L3 menos 4 dividido por 2 L1, tá? Pessoal, se a gente fizer essas operações agora, apertar o Enter aí nesse sistema, isso vai resultar nesse novo sistema aqui, tá? Já está bem melhor, né? Ele já está bem melhor, mas ele ainda não está legal. Ainda aparece alguém chateando aqui, ó. Precisamente esse termo. O ideal seria que esse termo não aparecesse, tá? Mesma coisa, olha só. Agora, a nossa. Então, ó, olha só, a gente esqueceu a primeira equação, tá certo? A primeira equação morreu. Vamos se preocupar somente. Quer dizer, morreu, ela está lá, mas a gente não vai mexer mais nela. Vamos se preocupar somente com a 2 e com a 3. Então, agora, a gente gostaria de aqui ser zero. Repara que agora a posição pivotal agora está aqui, ó. Tá? Agora a posição pivotal está aí. Então, a gente vai usar a posição pivotal para matar esse terminho aqui. Então, o que que eu faço? Ó? L3 vai em L3 menos o cara que eu quero eliminar, o 2, dividido pela posição pivotal lá, que também é 2, linha do pivô, linha da posição pivotal, tá? Ou seja, vai dar L3 é substituído por L3 menos L2, né? Só subtrair uma da outra. Pessoal, então, isso vai dar isso, exatamente aquele sistema que eu coloquei lá atrás, né? Que a gente já sabe a solução. Era Z igual a 1, né? Z igual a 1, Y igual a 2 e X igual a 3 meios. Tá? Então, você está vendo aí, a gente está começando a esboçar o método, por enquanto ainda para sistemas quadrados, tá? A gente vai evoluindo, vamos devagar, pessoal. Nosso foco são matrizes, não é a solução de sistemas. A solução de sistemas vão ser muito úteis e uma aplicação interessante das matrizes, mas nosso foco é matricial, tá? Então, eu não estou fazendo uma teoria geral da solução de sistemas. Eu estou trabalhando com ela para, né, orientado pela sequência de matrizes. A gente está buscando aqui a decomposição A igual a LU para matrizes quadradas. Então, só estou trabalhando com sistemas quadrados no momento. Então, repara, ó, esse sistema resultante aqui é o sistema UX igual a C. O método de Gauss nada mais é do que transformar um sistema difícil, AX igual a B, num sistema fácil, o X igual a C. Quando dá, né? Sistema quadrado fácil, X igual a C. Aqui deu. O que que significa um sistema fácil? Resolvido por substituição regressiva, certo? É isso que significa fácil, tá? Onde a gente usou, vamos recapitular aqui, essas três operações. Repara que o primeiro passo, eu esqueci de falar aqui, né? Vamos voltar aqui rapidinho. Repara que isso aqui foi feito em dois passos. O primeiro passo foi eliminar os elementos abaixo da posição pivotal na primeira coluna. Esse foi o primeiro passo. O segundo passo foi eliminar os elementos abaixo da posição pivotal na segunda coluna. Na terceira coluna não precisou, porque não tem ninguém abaixo. Essa é a posição pivotal, tá? A gente pode dizer que essa matriz aqui, a gente vai falar isso daqui a pouco, ela tem três pivôs, 2, 2 e 4, tá?
Mas enfim, ela é uma matriz 3x3. Você consegue fazer isso em dois passos. O primeiro passo é que elimina os elementos abaixo da posição pivotal na primeira linha, e o segundo passo que elimina o elemento abaixo da posição pivotal na segunda linha. Como a matriz é 3x3, acabou, certo? Se fosse 4x4, teria um terceiro passo. Se fosse 5x5, teria um quarto passo, assim por diante. Tem sempre um número n-1 de passos. Então, dos passos acima, a gente também pode construir, ó, repara aqui, olhando para cá, a gente pode construir imediatamente a matriz L, ó, 3, 2, 1, né? Tá? 2, 1, 3. Então, no lugar de 2, 1, coloco 3. 3, 1, 2. Então, no lugar 3, 1, coloco 2. 3, 1, 2. No 3, 2, 1. Repara o menos aqui, tá? Aqui dentro não tem menos, então, boto os positivos. Essa é a matriz L da decomposição LU. A U é essa daqui, como a gente viu. Maravilha, se eu fizer o produto, né? LU vai dar, né? Maravilhoso, né? Claro que isso também vale para o termo independente lá, né? B igual a LC, porque o que acontece do lado esquerdo do sistema também acontece do direito. Então, A é igual a LU e B é igual a LC, né? Vamos analisar cuidadosamente, pessoal, como é que esse sistema linear, como é que isso se desenvolveu, tá? Vamos ver agora cuidadosamente. Então, aqui a gente já tem a nossa decomposição LU, tá, pessoal? A gente acabou de mostrar a decomposição LU. Vamos observar aqui que a U é uma triangular superior, tá? Vamos ver as características da U. É uma triangular superior. Os elementos da diagonal principal são chamados pivôs, né? São os elementos originários das posições pivotais, não podem ser zeros, tá? A matriz L, ela é a diagonal principal dela é sempre a constituída do número um, e os elementos aqui são os elementos, né, que vêm lá das operações elementares. Se você subtrair a linha 2 de 3 vezes a linha um, então aqui aparece um 3. Se você subtrair a linha 3 de 2 vezes a linha um, aqui aparece um 2. Se você subtrair a linha 3 de uma vez a linha 2, aqui aparece um 1, tá? Maravilha. Agora vamos ver atentamente, pessoal, como é que essas coisas se passaram lá no mundo das matrizes elementares. Só um minutinho aqui, peraí. Caiu aqui o remédio da minha garganta, minha garganta tá péssima. Aí eu não conseguiria dar aula de jeito nenhum, já tô mal pra caramba aqui, imagina gritando aí, ar-condicionado, né, barulho. Vamos lá. Então agora vamos ver, pessoal, o que que acontece aí, né? O que que a gente fez em primeiro lugar nesse nosso exemplinho aí, tá? A gente fez L2 indo em L2 menos 3 vezes L1. Como a gente viu, né, isso equivale a multiplicar o sistema, né, tanto o lado esquerdo quanto o lado direito, à esquerda pela matriz elementar E213, tá? Só lembrando, quem é E213, né? Vamos lembrar ela aqui? Quem é ela? Só para lembrar vocês. Quem é E213? Ela, assim, né? O que aparece mais aqui é menos aqui, tá? E vice-versa. Né? Ela é assim, né? Você escreve aqui assim. É só a posição 2 1 que é diferente de zero, tá? Então a posição 3 2 e 3 1 é zero. E aqui, menos 3, tá? Maravilha. Então, o que a gente fez foi multiplicar isso aqui à esquerda em ambos os lados do sistema. Logo em seguida, a gente fez a outra operação elementar, essa daqui. Equivale a multiplicar mais à esquerda, lembra daquilo lá, né? Lembra que eu falei na primeira aula. Em algumas horas, né, em matemática, por conta daquilo que eu expliquei, a gente tem que andar da direita para a esquerda, como se fosse uma espécie de escrita em árabe, tá? Momentaneamente em matemática, tá? Tem como botar isso tudo para a direita? Tem, mas, entendeu? É complicado. Agora que já definiram ao avesso aí, agora fica assim, tá?
Então, a segunda operação é como se a gente multiplicasse aqui a esquerda por AE312. E312, tá? Finalmente, a gente multiplica, a gente faz essa operação elementar, tá? Pega a linha 3 e substitui pela linha 3 menos a linha 2. Isso é equivalente a multiplicar mais a esquerda pela E32, né, com o fator 1. Pessoal, então, quando a gente terminou de fazer essas multiplicações, o que apareceu, como a gente já viu, né, o x igual a c, é o novo sistema que a gente é capaz de resolver por substituição regressiva. Maravilha. Então, você vê que é, aquilo tudo de transformar o sistema ax igual a b fazendo essas operações elementares é equivalente a fazer essas multiplicações e resulta nessa matriz toda aqui, que você pode chamar de U. Se você fizer esse produto todo aqui é U, e se fizer todo esse produto aqui vai dar C, tá? Bom, primeira observação, pessoal. Agora vai vir as observações. Esse processo de transformar uma matriz quadrada qualquer numa matriz U triangular superior é chamado de escalonamento, tá? Esse escalonamento vem de escada, né? Da aparência final da matriz U, que se assemelha a uma escada invertida, tá? Então, a nomenclatura, né, vem do fato... Ah, peraí, aqui esqueci de botar... Vou fazer direitinho aqui, né? A nomenclatura escalonamento vem do fato disso aqui, tá vendo? Isso aqui é como se a matriz U fosse uma espécie de escada, né? Ela lá. É como se fosse uma espécie de escada invertida aí. Uma escada deitada. Ou em pé mesmo, né? Que venha da direita para a esquerda, né? Beleza. Então, por isso que chama método do escalonamento. A segunda observação que a gente deve fazer é notar que conseguimos chegar até a U a partir da A usando operações elementares somente, tá? E foi absolutamente necessário usar as posições pivotais, tá? Que nesse caso específico estavam todas na diagonal principal. Num caso geral, num sistema retangular, que não é um sistema quadrado, as posições pivotais, e mesmo no sistema quadrado, às vezes as posições pivotais não vão ocorrer na diagonal principal. Nesses casos, não vai ter a decomposição LU, tá, pessoal? A gente até vai chamar de LU, mas não é a decomposição de LU, é abuso de linguagem. A decomposição LU é só quando você chega a uma matriz triangular superior U. Se ela tem a aparência de escada, a gente até vai chamar de U, mas não é essa U, tá, da decomposição. Vamos lá. Observação 3. Na forma matricial final U, os primeiros elementos não nulos, né? Ou seja, os pivôs, né? São chamados pivôs, né? De uma linha não nula são chamados de pivôs, tá? O número de pivôs de U é idêntico ao número de linhas não nulas e é chamado posto de A, tá? Então, no nosso exemplo, pessoal, o posto de A, tá? Que também é o mesmo posto de U, é idêntico, né? A definição é 3, tá? Ou seja, e é denotado por R. Isso vem da palavra inglesa rank. Rank de A é o rank de U, que é 3 no nosso exemplo, tá? No nosso exemplo, tá? Vamos lá. Agora, precisamos usar o fato de que as matrizes elementares são invertíveis, tá? Vamos observar uma coisa agora para chegar até a L, ó. Então, se elas são invertíveis, eu posso pegar a U, né? E multiplicar aqui por E23A menos 1, né? Como a U é tudo isso que está aqui, né? Quando eu multiplicar pela inversa dessa, esse cara morre. Aí eu multiplico pela inversa da 3, né? Vou desfazendo as coisas, né? Como a gente viu lá, né? Vai gerar isso aqui. Quando eu multiplicar pela inversa daquela outra, né? Da primeira que foi aplicada, eu vou obter isso aqui, né? Um produto das inversas igual a U igual a A. Esses elementos aqui são a L, ou seja, a L é o produto das inversas da matriz diagonal, das matrizes elementares na ordem invertida, tá? Mas nota que você não precisa se preocupar com a E a menos 1, né? Você pode ler a matriz L direto, né? Ou seja, o método sugere uma forma rápida de escrever a matriz L sem fazer essas multiplicações.
É isso que eu falei, você não vai usar na prática as matrizes elementares, você vai deduzir a L imediato, como a gente fez lá, né? A gente pegou as operações e tacou a L lá daqueles coeficientes que apareciam ali, tá? Então, só para ilustrar que tudo corresponde, mas que você pode programar rápido aqui, digamos, né? Você pode construir a L rapidamente a partir direto das, vamos botá-las aqui, a partir direto das operações elementares, tá? 3, 2, 1 nessas posições. E a gente sabe então, portanto, que A é igual a LU, tá? Maravilha, tá? Vocês agora aí já têm exemplos da decomposição LU, tá? Já sabe o que que é o posto da matriz, é o número de pivôs, né? O número de linhas não nulas da U, no caso 3 aqui, né? Já sabe como calcular L, tá? Então agora, pessoal, eu vou pedir para vocês fazerem um exercício importante. São dois probleminhas. Tá. O primeiro, encontrar a decomposição A igual a LU dessa matriz A. Tá? Repara como é que ela... 2, 2, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4. Essa matriz tem decomposição LU, tá? Eu peço para que você encontre a decomposição LU dela, tá? Bom, outra coisa, pessoal. Vocês sabem o que é um pseudocódigo, né? Então, pseudocódigo é uma forma genérica estruturada de escrever um algoritmo, usando linguagem natural. Você não vai usar uma linguagem de programação. É um pré-código, né? O pseudocódigo é um pré-código. É para você tornar, é, é, focalizar principalmente a lógica do processo. E depois você vai escolher uma linguagem de computador para fazer o programa, o código em si, né? Então, o pseudocódigo, né, o pré-código, é uma forma genérica e estruturada de escrever algoritmos usando linguagem natural. Por exemplo, vamos usar português, inglês, etc., né? E símbolos que você precisar aí da matemática combinado com elementos de programação. Ele atua como um rascunho lógico, permitindo planejar o código sem se preocupar com sintaxe técnica, facilitando a transição posterior para linguagens reais, tá? Então, eu vou pedir, pessoal, para que você escreva um pseudocódigo para calcular a decomposição LU para matrizes quadradas de ordem n, tá? Gente, sem se preocupar com as posições pivotais zero, tá? Imagina um código onde isso nunca vai acontecer, quer dizer, e não liga para a posição pivotal zero, e a gente vai corrigir isso na próxima sessão. Tá? A gente vai pegar esse pseudocódigo que você fez e vamos introduzir uma mudança né, quando o pseudocódigo encontrar uma posição pivotal nula. Então, nesse momento, eu quero que você escreva um pseudocódigo como se não existissem essas posições, tá? Ok? O algoritmo descrito genericamente no seu pseudocódigo vai falhar de duas maneiras. Como eu estou falando para você, né? Não se preocupe com isso agora. Escreva o seu código como se fora sempre possível, ou seja, como se as posições pivotais fossem sempre não nulas. Tá? Pessoal, vai ter. É o que ele fala, pode falhar de duas maneiras. Qual é, né? Bom, se A for invertível, tá? Se A for invertível, o algoritmo vai acontecer duas coisas. Se a matriz A for invertível, o algoritmo do pseudocódigo funciona perfeitamente se obtém, como no exemplo acima, a decomposição A igual a LU. Isso aqui tem uma. Isso aqui tá. Pois tem que arrumar isso aqui. Decomposição A igual a LU, tá? O algoritmo pode falhar, mas ele poderá ser corrigido, né? Se a matriz é invertível, ele poderá ser corrigido por permutações. Veremos isso nas próximas aulas. Tá? Quando é que o algoritmo falha miseravelmente? É quando a matriz não é invertível, tá? A gente também chamada singular. Quando a matriz for singular, ou seja, quando ela não tem inversa, não existe a decomposição LU. O método vai falhar e não tem conserto, tá? O conserto através das matrizes de permutação não ocorre aqui, tá? Então, se a matriz A for singular, ou seja, não for invertível, não existe a decomposição LU. Vamos lá. Em resumo, apenas as matrizes A quadradas invertíveis admitem a decomposição LU. As matrizes quadradas N por N invertíveis são precisamente aquelas que possuem posto N. Tá? Vejamos. Então, vamos fazer aqui uma pequena demonstração. Para verificar isso, primeiro vamos mostrar que toda matriz triangular
N por N, composto N é invertível. Ou seja, aquelas azuis lá compostas são todas invertíveis, tá? Vamos lá. Realmente, como nos exemplos que a gente deu acima, né? E na generalização que você fez, um sistema do tipo x igual a c, com uma matriz U quadrada composto N, sempre vai ter uma única solução. Vamos ver por quê, tá? A gente viu, né? Porque por substituição regressiva, a solução é única, né? Agora, no caso gigante, né? A gente fez lá Z e tal. Agora você vai pegar a última incógnita lá da última equação, vai resolver, vai substituir na equação anterior, vai tirar aquela outra incógnita, vai substituir as duas na antepenúltima. Com essas duas na antepenúltima, você, va- você vai resolver a antes da antepenúltima e assim por diante, tá? Você vai voltando até encontrar a primeira incógnita. Bom, então, pessoal, repara. O B igual a I, tá? Ou seja, se você pegar uma matriz U, multiplicar por uma outra matriz B, tá? Igual a identidade, vai ter solução. Lembra lá do início da aula? Lembra lá do início da aula que a gente, vou voltar lá para que vocês vejam, né? Por isso que eu quis fazer. Eu ainda não aprendi nesse. Se alguém souber, por favor, me diz, tá? Como é que faz para voltar, para navegar nesse quadro aqui da Microsoft? E esse troço aqui, pô, quando esse quadro fica grande, é um saco voltar até lá em cima, né? Eita, meu Deus. Vamos lá. Aqui. Por isso que eu fiz questão de colocar isso aqui para vocês, tá? Mostrar que o produto poderia ser feito blocado por colunas, onde assim, a primeira coluna de AB é A vezes a primeira coluna de B. A segunda coluna de AB é A vezes a segunda coluna de B, e assim sucessivamente, tá, pessoal? Por isso que eu coloquei lá. Essa visão, tá? É essa visão que a gente vai precisar para mostrar que toda matriz U, N por N, né? Toda triangular superior de posto N, N por N de posto N, tem inversa. Hum, sim. Meu Deus. Então tá aí, pessoal. Vamos pegar a matriz U, N por N de posto N, tá? Triangular superior. Pessoal, vamos resolver esse sistema assim. U B igual a I. Repara, pelo que a gente viu, né? Isso aqui é como se fosse U vezes a matriz B. Vamos entender a matriz B como uma coleção de colunas, igual à matriz identidade. Então, repara, resolver essa equação aqui para B é o mesmo que fazer N sistemas desse tipo aqui, ó. U, coluna um de B, igual a aquela primeira coluna da identidade. U, coluna 2 de B, igual a segunda coluna da identidade. U, coluna 3 de B, igual a terceira coluna da identidade, assim sucessivamente até U vezes a enésima coluna de B, igual a enésima coluna da identidade. Se eu for resolver esses sistemas aqui, eu encontrei a B, certo? Maravilha. Como todos eles têm solução única, né? Eu vou obter a primeira coluna, a segunda coluna, a terceira coluna, a quarta, a enésima coluna de forma única. Então, essa B é única. Ora, mais uma Bn por N, que multiplicado por U da identidade, pela unicidade, é a inversa da U. Portanto, toda matriz U quadrada triangular superior de posto N é invertível.
tá? Outra observação interessante. Por outro lado, vimos que as matrizes elementares são todas elas invertíveis. Todas elas têm inversa. E por último, a gente viu que se uma matriz C é o produto de duas invertíveis, então C é invertível. De fato, né, a inversa do produto é o produto das inversas da ordem reversa. Isso é verdade porque unicidade da inversa, né? Se a inversa é única, qualquer uma que funcionar serve. Se você multiplicar essa daqui por AB, você vai ver que vai dar identidade. Então, beleza. Juntando essas três coisas, tá? Novamente, juntando essas três coisas, toda matriz triangular superior de n por n de posto n é invertível. Toda matriz elementar é invertível. E o produto de matrizes invertíveis é invertível. Juntando tudo isso, né, a gente viu, pelo nosso método, que o A é o produto de matrizes elementares, a inversa de uma elementar é elementar, tá, pessoal? A é o produto de elementares vezes uma triangular superior invertível, ou seja, A é o produto de invertíveis, porque todas as elementares são invertíveis e a U é invertível. Ora, e como é o produto de invertíveis é invertível, tá? A menos 1 sempre vai existir. Ou seja, o que caracteriza uma matriz A, n por n, para que ela seja invertível? O posto dela tem que ser n. Toda matriz de posto n é invertível. Tá? Uma observação 6 interessante é quando uma matriz A é obtida a partir da outra, por operação elementar, aquilo que a gente falou anteriormente, adiantei lá, né? Elas são chamadas equivalentes por linha, linha equivalentes, tá? Então, quando uma é obtida a partir da outra por operações elementares, a gente diz que elas são linha equivalentes. Pessoal, uma matriz invertível, se somente C, né? Uma matriz é invertível se somente C for equivalente a uma matriz U com posto N, claro. Ou seja, A tem posto N. Você pode também melhorar isso aqui, né? Quer dizer, mais algébrico, né? Mas não é tão bom do ponto de vista de matriz. Você pode dizer que toda matriz invertível, ela é equivalente à matriz de identidade. Isso é verdade, é importante, mas não há necessidade, não preciso chegar até a identidade, basta eu ir até a U, tá? A triangular superior composto N. Bom, vamos agora, no finalzinho, pessoal, retornar aqui ao nosso exemplo, tá? A gente mostrou que a matriz A era igual a LU, tá? Essa é a decomposição LU. Agora, observe que a gente pode transformar essa... e mais um pouquinho adiante, tá, pessoal? Vamos pegar a U. Repara, ela está aqui, ó. Nota que eu posso pegar a U e dizer que ela é uma D, onde eu peguei os elementos aqui que estão diagonal, ó, 2, 2, 4. E aqui eu peguei as linhas e dividi por 2, a outra linha dividi por 2, a última linha dividi por 4, tá? Dividi a primeira linha por 2, a segunda linha por 2 e a terceira linha por 4, pelos pivôs, né? Dividi as linhas pelos pivôs. Então, eu obtive que a U pode ser escrita como uma DU. Aqui é um abuso de linguagem, novamente, tá, pessoal? Isso aqui, a rigor, deveria se chamar uma U tilde. Mas, por abuso de linguagem, como a gente chama de U novamente, tá? Então, a gente acabou de mostrar que existe também, né, a decomposição LDU, tá? Onde aqui está aqui aquela L, aqui a D, é onde aparecem os pivôs na diagonal, por isso ela chama D de diagonal, e aqui aquela U, que é simplesmente essa nova U, né? É a U abusada, digamos assim, é onde você vai pegar os elementos da primeira coluna e dividir pelo pivô da primeira linha, né? Da primeira linha, perdão. Você vai pegar a primeira linha e dividir pelo pivô, pegar a segunda linha e dividir pelo pivô dela, e pegar a terceira linha e dividir pelo pivô. Tá? Então, aqui a gente tem a decomposição A igual a LDU. Bom, um probleminha para você pensar, tá? É o seguinte. Se a matriz A que tem essa decomposição LDU for uma matriz simétrica, então, nesse caso, o U transposto é o L, vamos lá, pensa um pouquinho nisso. Pessoal, por hoje tá bom, tá? Espero que vocês gostem. Qualquer coisa vocês me falam, ok? Obrigado aí, até a próxima.